Então, eu sou de uma cidade muito pequenininha, chama Baia Pendi. A cidade, na época, tinha 12 mil habitantes. Eu falo, é o coreto e a praça. Não tem nenhum cinema, não tem teatro, não tem nada, assim. E eu tenho muito zelo pelas minhas raízes. E eu sempre, desde pequenininha, fui muito envolvida com arte, assim. Eu já pintava desde pequenininha, com 6, 7 anos, só que eu não tenho nenhum artista na minha família. Então, sempre fui direcionada para essa área artística. Até meus pais olhavam aquilo, mas achavam que era uma brincadeira. Tipo, a Priscila gosta de fazer balé. Dançava balé, fazia todas as apresentações, já pintava, desenhava, carregava o meu cavalete nas costas para ir para fazer exposiçãozinha, com pequenininha, com 7 anos. Mas ninguém levava muito a sério, assim. Tipo, achava que era uma brincadeira, assim. E aí, com a medida que eu fui crescendo, tudo, mais ou menos com 15 anos, eu fui para Juiz de Fora, que é uma cidade um pouquinho maior, porque para estudar, para ter uma, né, uma formação melhor por conta da faculdade. E nisso eu acabei entrando para a turma de medicina. Olha isso, Gente, medicina. para a turma de medicina, e eu estudava para fazer medicina. E aí eu estudava dia de semana, eu sempre fui muito dedicada. Isso é uma coisa que eu sempre prezo assim na minha vida, pela excelência. Eu acho que é uma orientação que os meus pais sempre me deram, pela minha ética e pela minha excelência. Faça o melhor que você possa fazer, mesmo que seja no pequeno. Se eu vou pegar esse copo d'água, eu vou pegar um copo d'água da melhor forma possível que eu possa fazer. E aí fui para Juiz de Fora, estudava dia de semana, e final de semana eu entrei para um grupo de teatro. E aí, quando estava. Primeira semana que eu entrei para fazer esse grupo de teatro, um diretor na época, que era um diretor que tinha um nome e tudo, ele falou assim para mim: Você nunca pensou em levar isso como profissão? Que você leva muito jeito. Aí, sabe quando parece que aquele negocinho faz na sua cabeça que não era ele que estava falando comigo? Era literalmente Deus movendo ali. E aí aquilo bateu de uma tal forma assim no meu coração, porque quando a gente é de uma cidade muito pequena, você não consegue enxergar a arte como sendo uma profissão. Você consegue visualizar poucas coisas, tipo, dá para você ser médico, dá para você ser um dentista, o máximo ali um engenheiro ou um comerciante. Não tem muita possibilidade quando você mora numa cidade pequena, né? E aí, quando abriu a minha mente, eu falei, nossa, eu tenho tudo a ver com a questão da arte, porque eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar, eu gosto de dançar. Na época que eu lembro, com 15 anos, a minha mãe pegou e falou, Priscila, parou de dançar, minha filha. Entendeu? Parou o balé, agora é estudar. Tipo assim, porque era noite e dia pensando em balé. Então, por isso, porque eu não pensava que poderia ser realmente uma profissão, né? E aí eu falei, agora, coragem de chegar para os meus pais e falar que eu não vou mais fazer medicina e que eu quero ser Uau. atriz. Eu lembro que eu comentei com a minha amiga que morava comigo na época. Ela falou: Você vai ter coragem de falar para sua mãe? Eu falei: Eu vou ter que ter coragem. Porque se eu não falar para ela que realmente eu quero isso, eu vou passar com isso pro resto da minha vida e eu não vou ser feliz. Então aquilo realmente estava pulsando dentro do meu coração que não era o caminho que eu tinha que seguir. E aí eu, na época, falei com os meus pais. Meus pais são maravilhosos, eu não tenho o que dizer, assim, sempre me acompanharam assim na minha jornada, me apoiaram. Claro que minha mãe ficou um pouco surpresa quando eu falei para ela. Os 3 primeiros dias meio tipo, será que a Priscila tá certa? Será que é isso mesmo? E eles me apoiaram. Falou, a gente não sabe, tipo, por onde seguir, mas Priscila, faz o seguinte, vamos fazer um plano B? Não precisa ser medicina, porque eu sei que medicina vai ter uma dedicação muito grande. Mas pensa numa outra coisa que você faça uma faculdade e a gente vai seguindo a área. Se der certo como atriz, deu certo como atriz. Mas se não der certo, você tem uma outra profissão. Peguei um guia de estudante, meu pai me deu na época. E aí li aquele guia de estudante e tinha lá designer de moda. Minha mãe trabalha com moda desde, tipo, é da área de moda, então eu sempre fui muito dessa área, assim, ia com a minha mãe para confecção, para comprar roupa, desfile, desde pequena, então é uma coisa que já estava dentro do meu ser. Eu desenho muito bem, igual eu te falei, modéstia à parte. Então, desde pequenininha é um dom que nasceu comigo, que eu falo que é o primeiro dom que realmente, assim, Deus colocou e nasceu com o meu ser, assim. Porque não tem explicação, não veio, ninguém me passou aquilo, sabe? Aham. Foi E realmente você aconteceu, ali. literalmente, de começar a desenhar, Que desenhava a minha legal. casa, comprava pincel, até hoje tem na casa da minha avó, na minha casa, minhas telas pintadas, assim. Então, naquela época, minha mãe me apoiou, meu pai também, decidi fazer designer de moda e descobri que eu queria vir para o Rio na época, porque eu sabia que a minha profissão como atriz na época para o Rio seria melhor, mas descobri que designer de moda, que era um curso novo também,
em São Paulo era melhor. E uma coisa que os meus pais na época me pediram, falaram: Priscila, seja honesta. Descobre aonde é a melhor faculdade e vai para esse lugar. Se não for Rio de Janeiro, e eu, sempre honesta, falei: não, é São Paulo, então vou ter que ir para São Paulo. Falei: descobre um teatro em São Paulo. Fui eu para São Paulo, comecei a fazer a faculdade, deu tudo super certo, não sei o quê. E na época que eu já comecei a estudar, realmente estudar para ser atriz, já começou a aparecer trabalho, mesmo antes de me formar. Então eu comecei já a fazer série, comecei a fazer algumas publicidades, as coisas já começaram a acontecer. Claro que assim, não, né? Assim, de uma forma muito rápida, mas já começou a aparecer um trabalho ou outro. Então as coisas já começaram a fluir. E eu segui as duas profissões. Fazia faculdade de moda e fazia o teatro junto. Aí chegou um período da minha vida, que foi 2009, eu tive a oportunidade de morar na Europa, em Madrid. Nossa, Aí que nessa legal. época foi um momento bem, assim, decisivo também. Sempre os meus pais comigo nesses momentos bem decisivos. E eu falei: gente, eu vou largar o teatro, largar tudo aqui para ir estudar moda. E aí meu pai na época falou pra mim: Priscila, pode ser que seja uma única oportunidade da sua vida. Então deixa tudo, vai lá, vive essa experiência e depois você volta. Só que fui eu pra Madrid, descobri um teatro lá, descobri na faculdade que tinha cenografia de teatro, fiz cenografia lá. Então assim, por mais que eu ia tentando ir para um outro caminho, a arte sempre me pegava. E o que eu descobri depois com a minha trajetória, que na verdade o que eu gostava era criatividade. Tudo que envolvesse criatividade me impulsionava a se fazer, expressar de a me alguma expressar forma, de alguma né? Até forma. porque a moda, ela também é uma forma de Também, expressão, completamente. Eu acabei me tornando depois estilista do Carlos Mieri com 19 anos. Gente, que legal! Então as coisas aconteceram assim muito rápido, até na área de moda, porque igual eu te falei, envolvia criatividade, né? E o nível de criatividade para você criar uma personagem, para você atuar, na minha opinião, é o mais libertador e o mais amplo. Porque na área de moda existe muito a questão da cópia também. Às vezes eu estava ali, eu tinha 500 referências que eu tinha que desenhar por coleção, mas muitas vezes chegava uma peça de uma marca tal, da Europa, e falava Ctrl+C, Ctrl+V. E eu tinha que copiar aquilo. Então eu não via muito, eu falava: eu estou aqui para criar, não para copiar algo. E na atuação, você recebe ali do autor um papel, mas aquele personagem, ele pode ser igual um personagem bíblico que eu fiz agora, né? Igual a Nebsete, que era a princesa egípcia, mas ninguém imagina como ela era. Sim. Eu estou criando aquela personagem, eu estou dando corpo para aquilo ali. Então, é um nível de criatividade muito grande, assim. É fascinante, igual eu falo, acho que é um bichinho que se picar qualquer pessoa... A pessoa não vai conseguir sair. Eu acho que fazia também, eu acho, não tenho certeza, faz parte do meu propósito de vida. Deus já deixou muito claro isso para mim, que ele me usa como instrumento a todo momento para exercer a profissão. Eu vejo pelos relatos que eu já tive de pessoas, de curas, de movimentos, de família, de tudo. Então eu sei esse meu propósito, faz parte do meu propósito hoje. E graças a Deus os caminhos foram se abrindo durante essa trajetória. E aí chegou um outro momento que realmente eu larguei tudo na área de moda. Os meus pais me proporcionaram isso mais uma vez. Falou: larga tudo e agora dedica somente à sua carreira de atriz. E as coisas foram caminhando, graças a Deus, assim. E hoje estou aí nessa jornada. Trabalhei tanto fora quanto aqui. Morei mais um período também na Europa. Hoje eu tenho uma empresária lá também. Caramba! Então acabo que fico trabalhando lá e trabalhando aqui. Nossa, que legal, Priscila. É incrível ouvir, assim, essa trajetória. Lógico que muito resumidamente, né? Bem isso. Mas é muito legal ouvir e ver o quanto que os seus pais foram fundamentais, né? O Muito. carinho, como você fala deles, eu acho isso lindo. Muito. E como é importante, né? A gente ter um lar que nos apoia, né? Completamente. Que trata daquilo que a gente tem, daquilo que a gente deseja fazer. Com essa responsabilidade que os seus pais trataram, né? Porque não foi apenas te apoiar e deixar livre. Não, eu vi muita responsabilidade sobre o seu futuro, né? Muita consciência da parte deles de que assim, não, você quer fazer, a gente vai te ajudar, mas consciência, pé no chão, vamos ter aqui um plano B, vamos pensar aqui, né, em algo que seja sustentável para o seu futuro. Então, assim, eu vi um amor mesmo, né? Muito, muito grande. Até tem uma história que é muito engraçada. Engraçada assim,
igual eu te falei, todos os momentos decisivos, eles estavam juntos, mesmo que às vezes distantes. E eu lembro que quando realmente eu decidi ser atriz, igual eu te falei, eu quero ser atriz e é isso que eu vou levar, assim, pra minha vida. E eu não sabia caminho, igual eu te falei, eu sou numa cidade de 12 mil habitantes, é uma cidade muito pequena. A realidade que eu vivo hoje, e ser atriz, a possibilidade de se tornar realmente possível, era muito distante, era muito improvável, assim. Então, eu lembro que minha mãe, olha isso, que louco. Minha mãe pegou o telefone, conseguiu o telefone da Record, na época. Olha isso, a gente tem isso até hoje. Eu tenho um papelzinho na gaveta em Minas, na minha gaveta. Minha mãe pegou o telefone. Minha mãe é uma pessoa muito especial, assim, muito. Ela pegou o telefone e conseguiu o telefone da Record, de um produtor de elenco da Record. Na época, a gente nem sabia o que era produtor de elenco. E ligou e falou, olha, minha filha gostaria de ser atriz. Eu não sei qual o caminho que a gente precisa fazer, mas o que a gente... Você indica algum curso, alguma coisa? E ele falou assim, sua filha precisa ter um DRT. A gente não sabia, nem que... Minha mãe desligou o telefone e falou assim, Priscila, você precisa ter um DRT, minha filha, o que é isso? Eu, tipo, mãe, não sei o que é DRT. Entramos na internet para procurar, para você entender qual que era o nível da... Assim, era nível 0, não tinha possibilidade daquilo, assim... É realmente mão de Deus mesmo para encaminhar. Tinha nenhuma ajudinha. Não tinha, não tive. Igual eu falo, tudo foi pela porta da frente mesmo, fazendo teste, batendo. E eu falo, desde o primeiro momento, a Record já estava ali no meu caminho. E aí eu tenho o nome do papelzinho até hoje, minha mãe escreveu, Tiago Record. Juro, o telefone, olha isso que louco. O telefone, tipo assim, tirar DRT. Obrigada, Tiago. Obrigada, Tiago. Nem sei quem é Tiago naquela época. E aí fui correr atrás dos cursos e tudo assim. Mas eu lembro até hoje, e se você for pensar, igual você estava falando de família, né? A minha mãe foi muito corajosa. Foi. Sabe? Minha mãe e meu pai. Assim, eles acreditaram em muitos momentos decisivos da minha vida. Porque não é uma carreira fácil. É uma carreira de altos e baixos. Então, eu já tive momentos onde eu fiz papéis muito legais, e aí depois ficava um tempo sem trabalho, e depois... Eu tive momentos que eu lembro que eu acho que eu tava fora até do país, tudo, e eu falei, mãe, não dá mais, cara, eu tô cansada. Eu vou desistir. E eu lembro dela direitinho, ela pegou o telefone e falou assim, eu não te deixo desistir. Agora, quem não te deixa desistir sou eu, você vai até o fim. Porque ela, naquele momento, ela estava acreditando mais no meu ser do que eu mesma. Então, virou, sabe quando vira a chave? Aí, quando você vê que a pessoa que é a sua referência, que são os meus pais, estão acreditando, você fala, então eu tenho que acreditar. E, além de tudo isso, igual eu te falei, durante a minha trajetória, Deus falou comigo diversas vezes. E não é por acaso que eu já estou na minha 4ª obra bíblica. Que legal. Que foi uma pergunta que eu fiz para ele agora, há pouco tempo. Igual eu te falei, graças a Deus eu tenho um livre acesso para falar com ele, e ele fala comigo de uma forma muito presente. Então, teve um dia que a gente estava gravando a novela, agora a série Reis, e eu cheguei em casa, e muitos momentos que eu tô sozinha, estava meditando, e aí eu falei, que louco, veio aquilo na minha cabeça. Eu falei, por que eu só tô fazendo obra bíblica? Minha 4ª obra. E nessa última obra, nem cheguei a comentar isso com você, eu recebi um convite para fazer uma série em Portugal, no mesmo período que me convidaram para a série Reis. E eu te contei do sonho que eu tive, que foi uma confirmação. E na hora que eu perguntei isso a Deus, Deus falou no meu coração. Ele falou assim, você não se colocou como instrumento de Deus desde pequena, e eu nem sabia o que eu estava falando. Eu não tinha a magnitude do que eu estava falando. Mas eu sempre falei isso. Deus me use como instrumento. Ele falou, estou te usando. Então, isso tem uma simbologia e hoje tem uma magnitude muito grande na minha jornada. Não só na minha jornada como atriz, como artista, mas eu sei que está usando para um propósito maior. E isso, para mim, não tem preço, assim. Isso acho que preenche todos os vazios que poderiam existir dentro de um ser, assim. Mas é mais ou menos isso.